A avó revela segredo chocante após a morte da mãe, traumas e abusos do passado. Clara estava em um turbilhão. A morte inesperada de sua mãe parecia arrancar o chão sob seus pés. Uma jovem artista, sempre inspirada por aquele amor, agora se via perdida, rodeada por memórias e promessas não cumpridas. Assim que a poeira da dor começou a assentar, uma única ideia começou a dominar sua mente: descobrir quem era sua mãe de verdade. Determinada, resolveu visitar Maria, sua avó. Essa figura enigmática, cujas histórias eram sempre cercadas de mistério. A casa de Maria, com suas paredes envelhecidas e flores murchas no jardim, parecia resistir ao tempo, guardando segredos entre as sombras. Ao entrar, Clara sentiu um arrepio. O cheiro de madeira antiga, misturado com especiarias e algo adocicado, era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. O silêncio da casa falava mais alto que qualquer palavra, enquanto suas mãos deslizavam por objetos que tinham alma e história. Um nó apertava seu peito. Que histórias estavam escondidas ali? A presença da avó era forte, mas o olhar de Maria era profundo, quase tratando Clara como uma desconhecida. Com sussurros, ela partiu algumas memórias, mas tudo parecia fragmentado, como um quebra-cabeça que não se encaixava. Clara percebeu que sua avó carregava fardos invisíveis, marcas de uma vida que sempre esteve longe de ser fácil. À medida que as horas passavam, Clara começou a buscar indícios, fragmentos que pudessem preencher as lacunas sobre o passado de sua mãe. E então, em um canto empoeirado da sala, avistou um diário antigo, coberto por uma camada de poeira e esquecido. Com as mãos trêmulas, ela abriu aquelas páginas amareladas. Cada linha parecia pulsar com emoções reprimidas. Era como se a própria casa estivesse assistindo, respirando e esperando a revelação. Mas à medida que Clara mergulhava na leitura, o que era um mero diário começou a se tornar um portal para algo mais sombrio. Seus olhos se arregalaram ao perceber que aquelas palavras revelavam muito mais do que esperava. Maria tinha um passado marcado por traumas e abusos que Clara nunca ousara imaginar. As descrições cruas e sinceras começaram a desmantelar a imagem idealizada que sempre tivera de sua mãe. Era doloroso, quase insuportável. O aperto no peito aumentava. Isso não pode ser verdade. Um eco de choque reverberava em sua mente. As revelações começaram a desgastá-la, como se cada palavra a empurrasse para um abismo repleto de incertezas. O amor e o perdão se tornavam questões complexas. O que mais aquelas páginas poderiam esconder? Clara hesitou. Suas mãos tremiam. Ela estava prestes a confrontar os fantasmas de uma linhagem marcada por segredos e dolorosas verdades. Com o coração na boca, Clara olhou novamente para o diário. A pergunta pairando no ar: até onde ela estaria disposta a ir para entender o passado e enfrentar seus medos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesitou, com o coração batendo forte. O diário estava em suas mãos. E a cada palavra que lia, sentia uma tempestade de emoções. Como podia ser que o amor de sua vida, a mulher que a havia criado, tivesse carregado tantos segredos e dores? As descrições dentro daquele caderno falavam de traumas que pulsam por gerações, de um passado que sussurra em meio ao silêncio daquelas paredes. Enquanto Clara se afundava nos relatos, uma frase saltou aos seus olhos. A verdade é a chave para a liberdade, mas o segredo é a prisão. Aquelas palavras queimaram na sua mente. Era como se a avó soubesse que ela um dia descobriria tudo. No entanto, antes que Clara pudesse processar tudo aquilo, um barulho ecoou pela casa, um som estrondoso, como se algo tivesse caído. Alarmada, Clara olhou para Maria, que agora parecia muito mais velha, como se a idade tivesse sido arrancada dela em um instante. Vá até a sala, rápido! Maria gritou, sua voz temia. Clara pulou da cadeira, sem saber o que pensar. Correu para a sala, o diário ainda em mãos. Ao entrar, viu algo que a fez congelar. O que era aquilo? Um velho baú, o mesmo que ela lembrava de ouvir histórias quando criança. Estava aberto e dentro dele havia uma caixa de madeira decorada. Clara aproximou-se lentamente, olhos arregalados. Quando ela abriu a caixa, uma onda de pânico a envolveu. Dentro estavam documentos, cartas e fotos, todas relacionadas à sua mãe, mas também a uma mulher que não reconhecia. A cada pedaço de papel que tirava, uma nova camada de mistério se desdobrava. Havia uma foto de uma mulher que parecia idêntica à sua mãe, mas as feições eram mais suaves e seus olhos eram os mesmos de Clara. A saliva secou em sua garganta. Quem era aquela mulher? O coração de Clara disparou quando ela começou a ler uma das cartas. As palavras eram escritas com um lado sombrio que a fez sentir um frio na espinha. Se você não voltar, eles virão atrás de você. O que isso significava? Um nó se formou na sua barriga e ela olhou para a avó. Maria parecia aterrorizada, as mãos tremendo. Quem é essa mulher? Clara perguntou, a voz falhando, porque ela tem a mesma aparência que minha mãe. De repente, um grito cortou o silêncio. Clara virou-se para a porta, já imaginando o que poderia ser. E então entraram duas figuras, encapuzadas, com uma presença sombria. O ar entre elas e Clara ficou pesado. Uma tensão palpável que fazia o ambiente parecer gelado. Vocês não deveriam ter descoberto. Uma voz profunda e rouca falou. Agora não há como voltar atrás. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. A avó, a imagem de segurança e amor, agora parecia perdida. Um eco de quem ela realmente era. Clara olhou para Maria. Perguntas fervilhando em sua mente. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? A avó estava em choque. Mas não conseguia falar. As figuras encapuzadas avançaram. E o ritmo acelerado de Clara aumentava conforme ela sentia o desespero crescer. O que viria a seguir? De segredos horríveis a linha de sua família escondia. As revelações começaram a dançar na sua mente. Não sabia até onde poderia ir em busca da verdade, mas agora estava mais do que pronta. Ou talvez não estivesse. Um eco de dúvida ressoava em sua alma. O que mais estava por vir? Clara ficou paralisada ao ver aquelas figuras encapuzadas. O cérebro dela girava em 1000 direções e o medo gelou suas veias.
O diário, ainda em suas mãos, parecia mais pesado que antes, como se todas as verdades que ele guardava tivessem ganhado vida. Vão atrás de mim? A pergunta ecoou na sua mente, mas ela não conseguiu focalizar. Quem são vocês? Clara desafiou, a voz tremendo, mas determinado. Maria, do outro lado da sala, estava paralisada, o olhar fixo nas figuras sombrias. Você não deveria estar aqui, Clara. Uma das figuras disse, a voz baixa e arrastada, como se cada palavra carregasse um peso insuportável. Os segredos têm suas consequências. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. O que significava aquilo? Fora um abrigo familiar, agora se sentia como uma armadilha. Ela estava começando a entender que sua busca pela verdade poderia custar mais do que havia imaginado. O que você escondeu, avó? Clara começou, o coração apertado. Está na hora de você me contar tudo. Maria parecia lutando para encontrar palavras. Clara, não sei se... Começou, mas foi interrompida por outra figura em um movimento abrupto. Chega de palavras! A segunda figura avançou. E ao fazer isso, o capuz caiu levemente, revelando um rosto familiar. Era como olhar para um espelho. O choque varreu Clara, como se um balde de água fria a atingisse. Não era uma simples semelhança. Era uma cópia exata de sua mãe, mas com um olhar mais escuro, mais perturbador. Mãe? Clara murmurou. O mundo ao redor dela começou a girar. Mas isso não faz sentido! A figura sorriu, mas não era um sorriso gentil. Não sou sua mãe. Mas tenho a ver com ela muito mais do que você imagina. A intensidade da situação aumentou. Você é o quê? O calor das lágrimas começou a queimar os olhos de Clara. Sou a razão pela qual ela fugiu. E agora você precisa decidir o que quer fazer com essa verdade. Você tem duas escolhas: seguir em frente, sabendo o que realmente aconteceu, ou ficar aqui e ser arrastada para o mesmo destino. Um nó se formou na garganta de Clara. O que poderia ser tão devastador? Eu quero saber! Gritou, com uma força que não sabia que possuía. Precisava de respostas. Então ouça bem. A figura continuou, um brilho ameaçador nos olhos. Sua mãe não morreu por acaso. Ela fez escolhas. Escolhas que afetaram a todos nós. E você será forçada a encarar a verdade, mesmo que te despedace. Eles estão atrás de você agora, assim como estavam atrás dela. O silêncio cortante que se seguiu fez o ar parecer denso. Clara olhou para Maria, buscando conforto, mas viu desespero em seus olhos. O que você fez, avó? A pergunta saiu como um sussurro, cheia de dor e confusão. Maria finalmente parecia pronta para falar. Eu tentei proteger você, Clara, mas não pude evitar. Tudo foi por causa de uma escolha que fiz. Uma escolha que colocaria todos nós em perigo. Antes que Clara pudesse reagir, o estrondo irrompeu pela porta da frente, fazendo a casa tremer. As figuras encapuzadas se viraram, as sombras dançando com a luz que entrava de repente. Clara sentiu que a parede da sua realidade estava desmoronando. O que aconteceu? Uma fraqueza assombrou suas pernas. Eles chegaram! Sussurrou a outra figura, o rosto ainda encoberto, mas o tom era de derrota. Clara não sabia se sentia mais assustada ou aliviada. O que isso significava para ela? Maria se virou para ela, um desespero nos olhos. Clara, você precisa ir! Agora! A urgência nas palavras da avó a fez agir. Mas para onde correr?
E, mais importante, o que levar àquela casa cheia de segredos e memórias agora parecia uma prisão. Com o coração saindo pela boca, Clara olhou para o diário e a caixa que ainda segurava. Tudo que ela conhecia e amava estava prestes a desmoronar, e ela estava no meio do caos. O que está acontecendo? O que mais você escondeu, vó? A verdade parecia escorregar de suas mãos. Qualquer resposta que ela pudesse receber agora a deixaria apenas mais confusa. Clara respirou fundo, determinada a descobrir o que o futuro a aguardava, mas as perguntas a assombravam. Até onde isso iria? Que segredos devastadores sua família guardava? E o que significava tudo isso para ela? Clara ficou paralisada ao ver aquelas figuras encapuzadas. O cérebro dela girava em 1000 direções e o medo gelou suas veias. O diário que ainda segurava parecia mais pesado que antes, como se todas as verdades que ele guardava tivessem ganhado vida. Vão atrás de mim? A pergunta ecoou na sua mente, mas ela não conseguiu vocalizar. Quem são vocês? Clara desafiou, a voz tremendo, mas determinada. Maria, do outro lado da sala, estava paralisada, o olhar fixo nas figuras sombrias. Você não deveria estar aqui, Clara, uma das figuras disse, com uma voz baixa e arrastada, como se cada palavra carregasse um peso insuportável. Os segredos têm suas consequências. O arrepio percorreu a espinha de Clara. O que significava aquilo? A casa, que sempre fora um abrigo familiar, agora se sentia como uma armadilha. Ela estava começando a entender que sua busca pela verdade poderia custar mais do que havia imaginado. O que você escondeu, avó? Clara começou, o coração apertado. Está na hora de você me contar tudo. Maria parecia lutar para encontrar palavras. Clara, não sei se... Começou, mas foi interrompida por uma outra figura em um movimento abrupto. Chega de palavras. A segunda figura avançou, e ao fazer isso, o capuz caiu levemente, revelando um rosto familiar. Era como olhar para um espelho. O choque varreu Clara, como se um balde de água fria a atingisse. Não era uma simples semelhança. Era uma cópia exata de sua mãe, mas com um olhar mais escuro, mais perturbador. Mãe? Clara murmurou. O mundo ao redor dela começou a girar. Mas isso não faz sentido. A figura sorriu, mas não era um sorriso gentil. Não, não sou sua mãe, mas tenho a ver com ela. Muito mais do que você imagina. A intensidade da situação aumentou. Você é o quê? O calor das lágrimas começou a queimar os olhos de Clara. Sou a razão pela qual ela fugiu. E agora você precisa decidir o que quer fazer com essa verdade. Você tem duas escolhas. Seguir em frente sabendo o que realmente aconteceu, ou ficar aqui e ser arrastada para o mesmo destino. Um nó se formou na garganta de Clara. O que poderia ser tão devastador? Eu quero saber! Gritou, com uma força que não sabia que possuía. Precisava de respostas. Então ouça bem. A figura continuou. Um brilho ameaçador nos olhos. Sua mãe não morreu por acaso. Ela fez escolhas que afetaram a todos nós. E você será forçada a encarar a verdade, mesmo que te despedace. Eles estão atrás de você agora, assim como estavam atrás dela. O silêncio cortante que se seguiu fez o ar parecer denso. Clara olhou para Maria, buscando conforto, mas viu desespero em seus olhos. O que você fez, avó? A pergunta saiu como um sussurro, cheia de dor e confusão. Maria finalmente parecia pronta para falar. Eu tentei proteger você, Clara, mas não pude evitar. Tudo foi por causa de uma escolha que fiz. Uma escolha que colocaria todos nós em perigo.
Antes que Clara pudesse reagir, um estrondo irrompeu pela porta da frente, fazendo a casa tremer. As figuras encapuzadas se viraram, as sombras dançando com a luz que entrava de repente. Clara sentiu que a parede da sua realidade estava desmoronando. O que aconteceu? Uma fraqueza assombrou suas pernas. Eles chegaram, sussurrou a outra figura, o rosto ainda encoberto, mas o tom era de derrota. Clara não sabia se sentia mais assustada ou aliviada. O que isso significava para ela? Maria se virou para ela, um desespero nos olhos. Clara, você precisa ir! Agora! A urgência nas palavras da avó a fez agir. Mas para onde correr? E mais importante, o que levar? Aquela casa, cheia de segredos e memórias, agora parecia uma prisão. Com o coração saindo pela boca, Clara olhou para o diário e a caixa que ainda segurava. Tudo que ela conhecia e amava estava prestes a desmoronar, e ela estava no meio do caos. Mas antes que pudesse decidir, Maria, com uma energia que parecia ter ressurgido, deu um passo à frente. Pare, ouçam-me! Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Se vocês estão aqui, isso significa que não estamos sozinhos. Clara sentiu um nó na barriga. O que sua avó sabia? E então, em um segundo, as paredes da sala pareciam se fechar. E um novo som ressoou. Um rugido distante, crescendo mais forte, vibrando no chão sob seus pés. E antes que Clara pudesse processar, um furo na parede atrás de Maria se abriu. Uma luz ofuscante a irrompeu, levando tudo a uma nova dimensão. De repente, a avó começou a desaparecer em meio à luz. E Clara, naquela fração de segundo, entendeu que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Não! Clara gritou, estendendo a mão, mas era tarde demais. Com um estalo estrondoso, Maria, a casa, tudo sumiu como se nunca tivesse existido. Clara ficou ali, paralisada e confusa, sentindo um frio na espinha. O que tinha acontecido? A casa estava calma. Uma brisa leve movia as cortinas. E as figuras desapareceram também. A única coisa que restava era o diário, agora pulsando com uma nova energia. O que mais poderia estar escondido? E o que as palavras finais da avó poderiam significar? Ela estava sozinha agora. E as perguntas apenas se multiplicavam, enquanto ela se preparava para uma nova jornada, sem saber o que a verdade a aguardava. Clara ficou ali, paralisada. O diário pesava em suas mãos, como se toda a verdade contida nele estivesse prestes a se despedaçar. A casa agora estava silenciosa, mas o ar estava carregado de tensão. O que ela deveria fazer? Virou-se lentamente, buscando alguma coisa, qualquer coisa. O que aconteceu com sua avó? A luz que havia engolido Maria ainda dançava em sua memória. O que tinha acontecido? Clara sentiu o coração disparar. O rugido que tinha ouvido logo antes ainda ressoava em seus ouvidos. Era um mundo novo e desconhecido. E, de repente, ela notou algo atrás de si. Ali na escuridão da sala, uma sombra começava a assumir forma. Era uma figura. Um último eco do passado. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que a figura se aproximava. Não era uma das sombras que havia confrontado antes. Era alguém que ela reconhecia. Clara! A voz soou como um sussurro no vento. Era uma voz suave, mas carregava uma gravidade que fazia o ar se espessar. A figura se despediu da escuridão e revelou. Era sua mãe. Não mais um espectro, mas um ser real diante dela. Mãe? Clara mal conseguia acreditar.
A imagem dela se agigantava, uma fusão de dor e amor que fazia o coração dela tremer. Mas ao olhar de mais perto, notou algo estranho. Não era o sorriso familiar que ela lembrava. Havia um vazio, uma escuridão nua em seus olhos. Você não deveria estar aqui, a mãe começou, mas foi interrompida. Mas eu não entendo. O que aconteceu com você? O que está acontecendo? Clara sentia o desespero a invadir. A presença dela era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. A mulher que olhava para ela não era a mãe que conhecia. Clara, existem coisas que você não sabe. Coisas que não pode saber, a mãe disse, a voz tremendo, como se a verdadeira essência dela estivesse prestes a se despedaçar. Por que você foi embora? Clara havia implorado. O que está acontecendo com a avó? Elas estavam atrás de você. Não estavam. Eu li, eu vi. As palavras da filha pareceram quebrar algo na mãe. Um instante de dor atravessou seu rosto. Você não entende. Eu fiz escolhas. Escolhas para nos proteger. Maria, sua avó, sabia que isso iria acontecer. Um novo estremecimento percorreu a casa, e a luz emitida dela parecia vibrar, pulsar como se a própria casa soubesse que acontecia algo irremediável. Clara sentiu o peso do que estava acontecendo. Cada palavra da mãe parecia riscar a tela da sua memória. Existem outras pessoas, Clara, que querem, que precisam de você. E se você continuar nesse caminho, não se terá um futuro. A mãe disse, com um olhar sombrio. Você não pode confiar em ninguém. Eles estão perto e têm olhos em você. Quem está atrás de mim? O medo tomou conta do peito de Clara. Seu corpo começava a tremer. O que você fez? O que está oculto nessa família? Nesse instante, um estrondo ecoou na casa, novamente. Clara girou rapidamente. A pulsação da sua cabeça acelerou. E algumas coisas do painel da sala caíram ao chão. Um novo eco, mais forte. Talvez uma promessa de que tudo estava próximo do fim. As sombras agora dançavam em torno dela. Você precisa correr, Clara, a mãe gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sombra mais densa surgiu de novo. Aquela figura encapuçada. Seria uma das coisas que vieram atrás de sua mãe? A presença dela era palpável. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Não! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, aquela sombra avançou em direção à sua mãe. Não! Clara berrou, o pânico transformando-se em determinação. Saia dela! E então, como um relâmpago, tudo se transformou. A figura encapuzada revelou seu rosto. Era a avó. O choque atravessou o corpo de Clara como um raio. Mãe? Ela não conseguia compreender. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mas o olhar da avó era diferente agora, mais profundo, quase maligno. Você sempre achou que estava protegida, Clara. Mas você é a chave e eu sempre soube disso. Agora precisa decidir. Vai ficar com sua mãe ou vai me seguir? O mundo ao redor de Clara desmoronou. Cada ato, cada escolha, cada lágrima agora fazia parte de um quebra-cabeça monstruoso. Mas você é minha avó. Como pode fazer isso? As conexões se desfaziam enquanto Clara tentava entender. As figuras, o diário, a verdade. Tudo girava em um ciclo sem fim. Quem sou eu realmente? O que você escondeu? E assim, entre a luz e a sombra, entre a dor e a esperança, Clara sentiu que o chão se desnudava sob seus pés. Como uma marionete cortada de seus fios,
Ela estava prestes a decidir o que seria de sua vida. Será que ela enfrentaria o passado ou recuaria, entregando-se a um futuro incerto e terrível? Clara ficou ali paralisada. O diário pesava em suas mãos, como se toda a verdade contida nele estivesse prestes a se despedaçar. A casa agora estava silenciosa, mas o ar estava carregado de tensão. O que ela deveria fazer? Virou-se lentamente, buscando alguma coisa, qualquer coisa. O que aconteceu com sua avó? A luz que havia engolido Maria ainda dançava em sua memória. O que tinha acontecido? Clara sentiu o coração disparar. O rugido que tinha ouvido logo antes ainda ressoava em seus ouvidos. Era um mundo novo e desconhecido. E, de repente, ela notou algo atrás de si. Ali, na escuridão da sala, uma sombra começava a assumir forma. Era uma figura. Um último eco do passado. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que a figura se aproximava. Não era uma das sombras que havia confrontado antes. Era alguém que ela reconhecia. Clara! A voz soou como um sussurro no vento. Era uma voz suave, mas carregava uma gravidade que fazia o ar se espessar. A figura se despediu da escuridão e revelou: era sua mãe. Não mais um espectro, mas um ser real diante dela. Mãe? Clara mal conseguia acreditar. A imagem dela se agigantava. Uma fusão de dor e amor que fazia o coração dela tremer. Mas ao olhar de mais perto, notou algo estranho. Não era o sorriso familiar que ela lembrava. Havia um vazio, uma escuridão nua em seus olhos. Você não deveria estar aqui, a mãe começou, mas foi interrompida. Mas eu não entendo. O que aconteceu com você? O que está acontecendo? Clara sentia o desespero a invadir. A presença dela era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. A mulher que olhava para ela não era a mãe que conhecia. Clara, existem coisas que você não sabe. Coisas que não pode saber, a mãe disse, a voz tremendo, como se a verdadeira essência dela estivesse prestes a se despedaçar. Por que você foi embora? Clara havia implorado. O que está acontecendo com a avó? Elas estavam atrás de você, não estavam? Eu li, eu vi. As palavras da filha pareceram quebrar algo na mãe. Um instante de dor atravessou seu rosto. Você não entende. Eu fiz escolhas. Escolhas para nos proteger. Maria, sua avó, sabia que isso iria acontecer. Um novo estremecimento percorreu a casa. E a luz emitida dela parecia vibrar, pulsar, como se a própria casa soubesse que acontecia algo irremediável. Clara sentiu o peso do que estava acontecendo. Cada palavra da mãe parecia riscar a tela da sua memória. Existem outras pessoas, Clara, que querem, que precisam de você. E se você continuar nesse caminho, não se terá um futuro. A mãe disse, com um olhar sombrio. Você não pode confiar em ninguém. Eles estão perto e têm olhos em você. Quem está atrás de mim? O medo tomou conta do peito de Clara. Seu corpo começava a tremer. O que você fez? O que está oculto nessa família? Nesse instante, um estrondo ecoou na casa. Novamente. Clara girou rapidamente. A pulsação da sua cabeça acelerou. E algumas coisas do painel da sala caíram ao chão. Um novo eco, mais forte, talvez uma promessa de que tudo estava próximo do fim. As sombras agora dançavam em torno dela. Você precisa correr, Clara! A mãe gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sombra mais densa surgiu de novo. Aquela figura encapuzada seria uma das coisas que vieram atrás de sua mãe? A presença dela era palpável. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Não! Ela gritou.
Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, aquela sombra avançou em direção à sua mãe. Não! Clara berrou, o pânico transformando-se em determinação. Saia dela! E então, como um relâmpago, tudo se transformou. A figura encapuzada revelou seu rosto. Era a avó. O choque atravessou o corpo de Clara como um raio. Mãe? Ela não conseguia compreender. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mas o olhar da avó era diferente agora. Mais profundo, quase maligno. Você sempre achou que estava protegida, Clara. Mas você é a chave e eu sempre soube disso. Agora precisa decidir. Vai ficar com sua mãe ou vai me seguir? O mundo ao redor de Clara desmoronou. Cada ato, cada escolha, cada lágrima, agora fazia parte de um quebra-cabeça monstruoso. Mas você é minha avó! Como pode fazer isso? As conexões se desfaziam enquanto Clara tentava entender. As figuras, o diário, a verdade. Tudo girava em um ciclo sem fim. Quem sou eu realmente? O que você escondeu? E assim, entre a luz e a sombra, entre a dor e a esperança, Clara sentiu que o chão se desnudava sob seus pés. Como uma marionete cortada de seus fios, ela estava prestes a decidir o que seria de sua vida. Então, um estrondo ensurdecedor cortou a sala e Clara viu uma ranhura se abrir no teto. Uma fenda que pulsava como se o próprio lar estivesse respirando. Uma figura mais alta se materializou na luz ofuscante e Clara reconheceu a imagem daquela mulher que tinha visto nas fotos. Você não sabe o quanto é especial, Clara. Você não é quem pensa que é e pode ser o que nunca pensou que poderia ser. O pânico se instalou. As sombras se precipitaram em direção a Clara como se quisessem levá-la com elas. Mãe! Ela gritou. Mas uma nova revelação saltou de sua mente. E se aquela mulher fosse sua verdadeira mãe? As verdades estavam girando e se entrelaçando de maneira insana e devastadora. E no eco do tumulto, Clara percebeu que a batalha que estava prestes a começar não era apenas por sua vida, mas por sua identidade e o que isso significava para todos ao seu redor. O coração dela disparou. O que mais poderia se revelar enquanto o passado começava a desmoronar? Clara ficou ali paralisada. O diário pesava em suas mãos, como se toda a verdade contida nele estivesse prestes a se despedaçar. A casa agora estava silenciosa, mas o ar estava carregado de tensão. O que ela deveria fazer? Virou-se lentamente, buscando alguma coisa, qualquer coisa. O que aconteceu com sua avó? A luz que havia engolido Maria ainda dançava em sua memória. O que tinha acontecido? Clara sentiu o coração disparar. O rugido que tinha ouvido logo antes ainda ressoava em seus ouvidos. Era um mundo novo e desconhecido. E de repente ela notou algo atrás de si. Ali, na escuridão da sala, uma sombra começava a assumir forma. Era uma figura. Um último eco do passado. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que a figura se aproximava. Não era uma das sombras que havia confrontado antes. Era alguém que ela reconhecia. Clara! A voz soou como um sussurro no vento. Era uma voz suave, mas carregava uma gravidade que fazia o ar se espessar. A figura se despediu da escuridão e revelou. Era sua mãe, não mais o espectro, mas um ser real diante dela. Mãe! Clara mal conseguia acreditar. A imagem dela se agigantava, uma fusão de dor,
e amor que fazia o coração dela tremer. Mas ao olhar mais de perto, notou algo estranho. Não era o sorriso familiar que ela lembrava. Havia um vazio, uma escuridão nua em seus olhos. Você não deveria estar aqui, a mãe começou, mas foi interrompida. Mas eu não entendo. O que aconteceu com você? O que está acontecendo? Clara sentia o desespero a invadir. A presença dela era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. A mulher que olhava para ela não era a mãe que conhecia. Clara, existem coisas que você não sabe. Coisas que não pode saber, a mãe disse, a voz tremendo, como se a verdadeira essência dela estivesse prestes a se despedaçar. Por que você foi embora? Clara havia implorado. O que está acontecendo com a avó? Elas estavam atrás de você. Não estavam. Eu li. Eu vi. As palavras da filha pareceram quebrar algo na mãe. Um instante de dor atravessou seu rosto. Você não entende. Eu fiz escolhas. Escolhas para nos proteger. Maria, sua avó, sabia que isso iria acontecer. Um novo estremecimento percorreu a casa e a luz emitida dela parecia vibrar, pulsar como se a própria casa soubesse que estava acontecendo algo irremediável. Clara sentiu o peso do que estava acontecendo. Cada palavra da mãe parecia riscar a tela da sua memória. Existem outras pessoas, Clara, que querem, que precisam de você. E se você continuar nesse caminho, não terá um futuro, a mãe disse, com um olhar sombrio. Você não pode confiar em ninguém. Eles estão perto e têm olhos em você. Quem está atrás de mim? O medo tomou conta do peito de Clara. Seu corpo começava a tremer. O que você fez? O que está oculto nessa família? Nesse instante, um estrondo ecoou na casa, novamente. Clara girou rapidamente. A pulsação da sua cabeça acelerou. E algumas coisas do painel da sala caíram ao chão. Um novo eco, mais forte, talvez uma promessa de que tudo estava próximo do fim. As sombras agora dançavam em torno dela. Você precisa correr, Clara! A mãe gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sombra mais densa surgiu de novo. Aquela figura encapuzada. Seria um dos seres que vieram atrás de sua mãe? A presença dela era palpável. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Não! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, aquela sombra avançou em direção à sua mãe. Não! Clara berrou, o pânico transformando-se em determinação. Saia dela! E então, como um relâmpago, tudo se transformou. A figura encapuzada revelou seu rosto. É, a avó! O choque atravessou o corpo de Clara como um raio. Mãe! Ela não conseguia compreender. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mas o olhar da avó era diferente agora. Mais profundo, quase maligno. Você sempre achou que estava protegida, Clara. Mas você é a chave. E eu sempre soube disso. Agora, precisa decidir. Vai ficar com sua mãe ou vai me seguir? O mundo ao redor de Clara desmoronou. Cada ato, cada escolha, cada lágrima agora fazia parte de um quebra-cabeça monstruoso. Mas você é minha avó. Como pode fazer isso? As conexões se desfaziam enquanto Clara tentava entender. As figuras, o diário, a verdade, tudo girava em um ciclo sem fim. Quem sou eu realmente? O que você escondeu? E assim, entre a luz e a sombra, entre a dor e a esperança, Clara sentiu que o chão se desnudava sob seus pés. Naquele momento, uma explosão de luz cortou a sala e um novo ser entrou em cena. Alto e imponente,
Emanava uma energia ancestral. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um homem que parecia uma versão mais velha de si mesma. Você não é quem pensa que é. Ele disse com uma voz profunda, ecoando como um trovão. Clara paralisou, a mente a mil. Quem é você? O que está acontecendo? Apenas um sopro de dúvidas se instalou em seu coração. Sou seu pai. Ele declarou, desafiando tudo o que ela acreditava. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O que isso significava? Sua realidade estava desmoronando diante de seus olhos. E a sombra ainda pairava, agora girando em torno deles. Não pode ser! Você não pode ser real! Clara lutou contra aquilo, mas a presença dele era inegável e a conexão pulsava como um fio invisível ligando-os. E então ele continuou. Você é filha de 2 linhagens, Clara, e seu destino é maior do que você imagina. Precisamos fugir, e rápido. Um grito estrondoso ressoou na casa, e as sombras pareciam se agitar, como se reagissem ao choque da revelação. Clara olhou para sua mãe, depois para a avó, mas já não sabia em quem confiar. A verdade estava prestes a se abrir diante dela. Mas o que mais poderia se revelar enquanto o passado começava a desmoronar? Clara ficou ali paralisada. O diário pesava em suas mãos, como se toda a verdade contida nele estivesse prestes a se despedaçar. A casa agora estava silenciosa, mas o ar estava carregado de tensão. O que ela deveria fazer? Virou-se lentamente, buscando alguma coisa, qualquer coisa. O que aconteceu com sua avó? A luz que havia engolido Maria ainda dançava em sua memória. O que tinha acontecido? Clara sentiu o coração disparar. O rugido que tinha ouvido logo antes ainda ressoava em seus ouvidos. Era um mundo novo e desconhecido. E, de repente, ela notou algo atrás de si. Ali, na escuridão da sala, uma sombra começava a assumir forma. Era uma figura. Um último eco do passado. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que a figura se aproximava. Não era uma das sombras que havia confrontado antes. Era alguém que ela reconhecia. Clara, a voz soou como um sussurro no vento. Era uma voz suave, mas carregava uma gravidade que fazia o ar se espessar. A figura se despediu da escuridão e revelou: era sua mãe. Não mais um espectro, mas um ser real diante dela. Mãe? Clara mal conseguia acreditar. A imagem dela se agigantava. Uma fusão de dor e amor que fazia o coração dela tremer. Mas ao olhar mais de perto, notou algo estranho. Não era o sorriso familiar que ela lembrava. Havia um vazio, uma escuridão nua em seus olhos. Você não deveria estar aqui. A mãe começou, mas foi interrompida. Mas eu não entendo. O que aconteceu com você? O que está acontecendo? Clara sentiu o desespero a invadir. A presença dela era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. A mulher que olhava para ela não era a mãe que conhecia. Clara, existem coisas que você não sabe, coisas que não pode saber. A mãe disse, a voz tremendo, como se a verdadeira essência dela estivesse prestes a se despedaçar. Por que você foi embora? Clara havia implorado. O que está acontecendo com a avó? Elas estavam atrás de você, não estavam? Eu li, eu vi. As palavras da filha pareceram quebrar algo na mãe. Um instante de dor atravessou seu rosto. Você não entende. Eu fiz escolhas para nos proteger. Maria, sua avó,
Sabia que isso iria acontecer. Um novo estremecimento percorreu a casa, e a luz emitida dela parecia vibrar, pulsar como se a própria casa soubesse que estava acontecendo algo irremediável. Clara sentiu o peso do que estava acontecendo. Cada palavra da mãe parecia arriscar a tela da sua memória. Existem outras pessoas, Clara, que querem, que precisam de você. E se você continuar nesse caminho, não terá um futuro, a mãe disse, com um olhar sombrio. Você não pode confiar em ninguém. Eles estão perto e têm olhos em você. Quem está atrás de mim? O medo tomou conta do peito de Clara. Seu corpo começava a tremer. O que você fez? O que está oculto nessa família? Nesse instante, um estrondo ecoou na casa, novamente. Clara girou rapidamente. A pulsação da sua cabeça acelerou, e algumas coisas do painel da sala caíram ao chão. Um novo eco, mais forte, talvez uma promessa de que tudo estava próximo do fim. As sombras agora dançavam em torno dela. Você precisa correr, Clara, a mãe gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sombra mais densa surgiu de novo. Aquela figura encapuzada seria um dos seres que vieram atrás de sua mãe? A presença dela era palpável. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Não! Ela gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, aquela sombra avançou em direção à sua mãe. Não! Clara berrou, o pânico transformando-se em determinação. Saia dela! E então, como um relâmpago, tudo se transformou. A figura encapuzada revelou seu rosto. Era a avó. O choque atravessou o corpo de Clara como um raio. Mãe? Ela não conseguia compreender. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mas o olhar da avó era diferente agora. Mais profundo. Quase maligno. Você sempre achou que estava protegida, Clara. Mas você é a chave, e eu sempre soube disso. Agora precisa decidir. Vai ficar com sua mãe ou vai me seguir? O mundo ao redor de Clara desmoronou. Cada ato, cada escolha, cada lágrima agora fazia parte de um quebra-cabeça monstruoso. Mas você é minha avó! Como pode fazer isso? As conexões se desfaziam enquanto Clara tentava entender. As figuras, o diário, a verdade. Tudo girava em um ciclo sem fim. Quem sou eu realmente? O que você escondeu? E assim, entre a luz e a sombra, entre a dor e a esperança, Clara sentiu que o chão se desnudava sob seus pés. Naquele momento, uma explosão de luz cortou a sala e um novo ser entrou em cena. Alto e imponente, emanava uma energia ancestral. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um homem que parecia uma versão mais velha de si mesma. Você não é quem pensa que é, ele disse com uma voz profunda, ecoando como um trovão. Clara paralisou a mente a mil. Quem é você? O que está acontecendo? Apenas um sopro de dúvidas se instalou em seu coração. Sou seu ai, ele declarou, desafiando tudo que ela acreditava. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O que isso significava? Sua realidade estava desmoronando diante de seus olhos. E a sombra ainda pairava, agora girando em torno deles. Não pode ser! Você não pode ser real! Clara lutou contra aquilo, mas a presença dele era inegável. E a conexão pulsava como um fio invisível ligando-os. E então ele continuou. Você é filha de duas linhagens, Clara. E seu destino é maior do que você imagina. Precisamos fugir e rápido. Um grito estrondoso ressoou na casa. E as sombras pareciam se agitar, como se reagissem ao choque da revelação. Clara olhou para sua mãe
depois para a avó, mas não sabia em quem confiar. A verdade estava prestes a se abrir diante dela. Mas o que mais poderia se revelar enquanto o passado começava a desmoronar? E num instante de suspense, o chão sob eles começou a tremer. Clara viu fissuras surgirem, como se o mundo estivesse se despedaçando. A casa estava desmoronando ao redor dela, revelando uma paisagem horrenda e governada por sombras. O homem que disse ser seu pai agarrou seu pulso, puxando-a. Vá, agora! Mas a avó, em meio à confusão, estendeu a mão. Clara, não! Você não pode ir com ele! Ele não é quem diz. Sé! Os olhos de Clara se arregalaram. O pânico tomou conta de seu coração. Que você está dizendo? O que você escondeu de mim, avó? Ele não é seu pai. Ele é uma arma, um traidor. Fomos forçados a agir assim por causa da linhagem. Vocês não podem confiar nele. O chão se rompendo ensurdecia. A luz e a escuridão se entrelaçavam. E agora, tudo o que Clara acreditava estava se desfazendo em poeira. O que mais sua avó poderia estar escondendo? Os gritos das sombras pareciam se intensificar. E Clara estava em um ponto de não retorno. Ela precisava decidir rapidamente. E a verdade poderia custar tudo. Clara ficou ali paralisada. O diário pesava em suas mãos, como se toda a verdade contida nele estivesse prestes a se despedaçar. A casa agora estava silenciosa, mas o ar estava carregado de tensão. O que ela deveria fazer? Virou-se lentamente buscando alguma coisa, qualquer coisa. O que aconteceu com sua avó? A luz que havia engolido Maria ainda dançava em sua memória. O que tinha acontecido? Clara sentiu o coração disparar. O rugido que tinha ouvido logo antes ainda ressoava em seus ouvidos. Era um mundo novo e desconhecido. E de repente, ela notou algo atrás de si. Ali, na escuridão da sala, uma sombra começava a assumir forma. Era uma figura. Um último eco do passado. Seus olhos se arregalaram quando perceberam que a figura se aproximava. Não era uma das sombras que havia confrontado antes. Era alguém que ela reconhecia. Clara! A voz soou como um sussurro no vento. Era uma voz suave, mas carregava uma gravidade que fazia o ar se espessar. A figura se despediu da escuridão e revelou. Era sua mãe. Não mais um espectro, mas um ser real diante dela. Mãe? Clara mal conseguia acreditar. A imagem dela se agigantava. Uma fusão de dor e amor que fazia o coração dela tremer. Mas ao olhar mais de perto, notou algo estranho. Não era o sorriso familiar que ela lembrava. Havia um vazio, uma escuridão nua em seus olhos. Você não deveria estar aqui. A mãe começou, mas foi interrompida. Mas eu não entendo! O que aconteceu com você? O que está acontecendo? Clara sentia o desespero a invadir. A presença dela era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. A mulher que olhava para ela não era a mãe que conhecia. Clara, existem coisas que você não sabe. Coisas que não pode saber. A mãe disse, a voz tremendo, como se a verdadeira essência dela estivesse prestes a se despedaçar. Por que você foi embora? Clara havia implorado. O que está acontecendo com a avó? Elas estavam atrás de você, não estavam? Eu li, eu vi. As palavras da filha pareceram quebrar algo na mãe. Um instante de dor atravessou seu rosto. Você não entende. Eu fiz escolhas. Escolhas para nos proteger.
Maria, sua avó, sabia que isso iria acontecer. Um novo estremecimento percorreu a casa, e a luz emitida dela parecia vibrar, pulsar, como se a própria casa soubesse que estava acontecendo algo irremediável. Clara sentiu o peso do que estava acontecendo. Cada palavra da mãe parecia riscar a tela da sua memória. Existem outras pessoas, Clara, que querem, que precisam de você. E se você continuar nesse caminho, não terá um futuro. A mãe disse com um olhar sombrio. Você não pode confiar em ninguém. Eles estão perto e têm olhos em você. Quem atrás de mim? O medo tomou conta do peito de Clara. Seu corpo começava a tremer. O que você fez? O que está oculto nessa família? Nesse instante, um estrondo ecoou na casa. Novamente. Clara girou rapidamente. A pulsação da sua cabeça acelerou e algumas coisas do painel da sala caíram ao chão. Um novo eco, mais forte. Talvez uma promessa de que tudo estava próximo do fim. As sombras agora dançavam em torno dela. Você precisa correr, Clara! A mãe gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sombra mais densa surgiu de novo. Aquela figura encapuzada. Seria um dos seres que vieram atrás de sua mãe? A presença dela era palpável. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Não! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, aquela sombra avançou em direção à sua mãe. Não! Clara berrou, o pânico transformando-se em determinação. Saia dela! E então, como um relâmpago, tudo se transformou. A figura encapuzada revelou seu rosto. Era a avó. O choque atravessou o corpo de Clara como um raio. Mãe? Ela não conseguia compreender. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mas o olhar da avó era diferente agora. Mais profundo. Quase maligno. Você sempre achou que estava protegida, Clara. Mas você é a chave e eu sempre soube disso. Agora precisa decidir. Vai ficar com sua mãe ou vai me seguir? Clara estava em chamas de confusão. Mas você é minha avó! Como pode fazer isso? Ela piscou, tentando entender. Mãe! A mãe sussurrou, o desespero desenhado em seu rosto. Por que você fez isso? Por que se virou? Contra nós? Não se trata de me voltar contra vocês. É sobre proteger o que é verdadeiro. A avó respondeu. A voz firme. Você, Clara, tem um legado que precisa ser revelado. O ar estava pesado e a luz da sala pulava entre a estrutura da casa em destroços. Então Clara sentiu um frio, uma pressão, algo indescritível surgindo do piso. Um rugido ecoou e a casa começou a tremer. Não! Clara gritou. A luz piscando se transformando em sombras. Como um relâmpago, uma nova figura surgiu diante dela. Um homem alto que parecia à beira do colapso. Clara! Ele gritou. Eu sou seu pai e você precisa entender a verdade. Pai! Cada palavra era uma flecha. O tempo parou. Mas você não estava morto. Eu escapei por sua causa, Clara. Fui forçado a ficar longe para te proteger. O homem disse, os olhos fervendo de emoção. Maria sabia que isso iria acontecer. Você é a chave para tudo. Mas antes que ela pudesse processar, uma explosão ocorria. O chão se rompia sob seus pés. E então Clara viu a avó levantar uma mão. Você não pode deixá-lo te enganar, Clara. Ele está mentindo. Mas enquanto tentava compreender, uma sombra mais densa a engolfou. E todos os rostos que conhecia se tornaram
porrões. A sala desapareceu em redemoinhos de luz e sombra, e uma onda de terror a envolveu. Clara não sabia em quem acreditar. O que realmente estava acontecendo? Ela precisava decidir agora, e seu destino pendia numa linha tênue entre o amor e a traição. Enquanto as trevas a consumiam, a única pergunta ressoava em sua mente: quem era realmente ela? E que tipo de legado a aguardava do outro lado do abismo? Clara estava paralisada. O diário pesava em suas mãos, e a confusão a envolvia como um manto denso. As sombras dançavam em torno dela, a casa parecendo desmoronar sob o peso de segredos que ela não compreendia. Um eco de vozes se misturava à sua própria respiração acelerada. O que havia acontecido? O que ela faria? Então, de repente, uma onda de luz cortou a escuridão. Clara se virou, seu coração disparando. O homem que disse ser seu pai estava ali, e as palavras que ele pronunciou pareciam rasgar a própria realidade. Não, Clara! Não confie nele! A avó gritou, os olhos arregalados de medo. Maria, não! A mãe interveio, angustiada, como se estivesse se desintegrando em frente a Clara. Está tentando nos separar de novo. A tensão na sala era palpável. A luz se intensificou e Clara se sentiu sendo puxada em direções opostas. O que era real? O que era ilusão? Pai, o homem insistiu, estendendo a mão. Por favor, você precisa vir comigo. A verdade te espera. Vamos acabar com isso de uma vez. Você acha que pode levá-la? Maria vociferou, um desespero refletido em sua voz, enquanto olhava para os olhos de Clara. Ele quer seu poder, não você. As palavras de sua mãe cortaram Clara como uma lâmina. Poder? O que isso significava? O quarto começou a tremer, e os objetos ao redor dela balançavam, como se a própria casa estivesse viva e testando suas fundações. Clara olhou de um para o outro, indecisa. O que deveria fazer? De repente, um grito ecoou, estrondoso, originando-se de fora da casa. O som era tão penetrante que fez as paredes parecerem vibrar. Clara olhou pela janela e viu uma onda de sombra se aproximando. Uma multidão encapuzada marchando em sua direção. Os rumores de suas intenções sombrias a alcançaram, e ela percebeu que não tinha escolha. Mas em meio a isso tudo, uma revelação despontou. Uma das sombras na multidão se destacava, e conforme se aproximava, o rosto foi se revelando. Era um rosto conhecido, familiar. Era ela mesma. Clara ficou paralisada, o choque a devastando. Como isso é possível? Ela pensou. A figura que se aproximava tinha os mesmos olhos, a mesma expressão determinada. O que está acontecendo? E foi nesse momento que tudo desmoronou. As sombras se desfez em fumaça, e Clara sentiu uma onda de dor atravessar seu corpo, como se uma parte de si mesma estivesse despedaçando. Você não pode fugir de quem você realmente é. Aversão. Sombra de Clara gritou, sua voz ecoando como um trovão. Você pertence a este mundo. Não, isso não pode ser verdade. Clara segurou a cabeça, tentando absorver tudo. Mas a verdade aparecia diante dela, dançando como as chamas. Você é aqui e agora. Você é a chave para o caos. E é você que vai decidir o destino de todos nós. As palavras da estranha Clara reverberaram na escuridão e a luz à sua volta parecia se contorcer. Maria gritou,
Clara, não escute! Isso é uma armadilha! Mas Clara estava atordoada, sua mente agitada demais para discernir a realidade. Então, numa fração de segundo, as paredes da sala começaram a ceder e tudo ao seu redor se fragmentava. A luz passou a ser um borrão. Clara, escolha! O olhar hipnotizante da sombra a atraía. Uma força irresistível. Ela teve uma ideia. Uma fagulha no meio da confusão. Se eu sou a chave, a frase ecoou enquanto a múltipla versão de si mesma e o homem aguardavam sua resposta com ansiedade. Talvez eu deva confrontar isso. Não, Clara, gritou a avó. Desesperada, mas era tarde demais. Clara se lançou para a frente, em direção à sombra, sentindo a força da tradição, do passado e do futuro entrelaçados. E no instante em que seus dedos tocaram a sombra, tudo explodiu. A realidade não era mais a mesma. Segredos estavam prestes a ser revelados, e Clara não tinha ideia do que significava. Estava prestes a descobrir não apenas o que era, mas quem ela realmente poderia se tornar. E a última visão que teve antes do colapso era um sorriso sombrio se formando na sua própria face, enquanto o abismo se abria sob seus pés.